Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu tenho procurado há muito tempo e que eu finalmente consegui encontrar e consegui adquirir, que é esse livro aqui, Cidade no Além. Eu tenho procurado esse livro há um bom tempo e eu acredito que esse livro esteja esgotado na editora, porque eu procurei em muitas lojas virtuais, livrarias online, livrarias mesmo, e eu não encontrei. Eu ouvi falar sobre esse livro na internet, vi algumas postagens a respeito, não me recordo exatamente onde foi, e eu fiquei muito interessada, mas eu realmente não conseguia encontrar. Então, procurando em alguns sebos online, eu encontrei. Num sebo online. Eles têm um perfil no Instagram, Sebo Encantado chama. Ele é administrado pela Sara, que é uma pessoa muito amável, sabe? Muito atenciosa. Foi muito bom estabelecer esse contato com ela e eu consegui comprar esse exemplar. E eu acredito que eles ainda tenham mais exemplares desse livro, se não me engano. Eu não tenho certeza absoluta, mas se não me engano eles ainda têm exemplares. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o perfil do Sebo Encantado, para, se alguém se interessar, para que entre em contato e veja se eles ainda têm mais algum exemplar disponível. Mas se vocês se interessarem por esse livro, eu aconselho que procure em sebos virtuais, porque na editora ele realmente parece estar esgotado. Bem, esse livro ele foi escrito em 1983, mas esse exemplar aqui que eu tenho em mãos é de 1989. Esse exemplar que eu tenho em mãos, ele foi editado pela editora do Instituto de Difusão Espírita. E ele foi escrito pela médium Eigorina Cunha e auxiliada pelo Chico Xavier, e os autores espirituais da obra são os espíritos André Luiz e Lúcius. Então, vocês podem ver que esse é um exemplar, ele está muito bem conservado, mas é um exemplar usado. Eu acredito que existam outras edições com capas diferentes, né? Então é importante se atentar para isso também. E esse livro aqui, o que tanto me chamou a atenção nele é que ele é, na verdade, uma edição comentada sobre a cidade espiritual Nosso Lar. Tanto que um dos autores espirituais é o André Luiz. Então, o que é o mais interessante desse livro? Eles fazem uma apresentação geográfica da cidade espiritual Nosso Lar. Eu vou chamar de geográfica, não sei se esse seria o termo correto, mas eles nos apresentam, através de considerações, de textos, como é a cidade do ponto de vista físico. Então, como ela é estruturada, como ela é dividida, como são organizados os seus prédios, as suas áreas comuns, as áreas verdes, enfim. Nesse livro aqui você tem tudo sobre a cidade do ponto de vista física, vou chamar assim. Então é muito interessante. Claro que a maioria de vocês, eu acredito que já tenha ouvido falar, né, no livro Nosso Lar, que é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier e de autoria espiritual do André Luiz, onde ele narra como foi o despertar dele, né, após a morte e quando ele foi levado para a cidade, para a colônia espiritual Nosso Lar. Então ele descreve como é a vida lá, como funcionam as coisas, como é essa colônia Nosso Lar. Então nós temos um livro que é muito famoso, temos filme, então acredito que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar. E fica sempre essa curiosidade de saber um pouco mais, né, sobre uma obra tão conhecida, sobre essa que é talvez a colônia espiritual mais conhecida do Brasil, talvez do mundo, por conta justamente da obra de Chico Xavier. Nós temos muitas colônias espirituais, mas Nosso Lar é muito conhecida em virtude
dessa obra e eu acredito que em virtude do pioneirismo, né, se não me falha a memória, foi o primeiro livro psicografado que descreve, né, uma colônia espiritual nos detalhes em que é descrita. Então, o mais interessante desse livro é justamente isso, saber como é a organização física. Tanto que esse livro aqui contém desenhos da cidade, plantas e até um mapa que depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui no vídeo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar mostrar. Essa edição que eu tenho aqui, ela não possui sinopse. Então eu procurei na internet, em sites de livrarias, essas informações. Encontrei a sinopse aqui, então vou ler para vocês saberem um pouco mais sobre a obra. A autora dessa obra, através de desdobramento espiritual, durante o sono, amparada pelos espíritos Lúcius e André Luiz, visitou por várias vezes a cidade espiritual Nosso Lar, bastante conhecida dos leitores espíritas, através da leitura dos livros do espírito André Luiz, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier. E esta obra nos oferece vários desenhos a cores efetuados pela médium logo após o retorno desses seus desdobramentos, bem como explicações a respeito, baseadas em trechos de André Luiz. Também inclui um plano piloto, ou seja, uma prancha desdobrável medindo 36 por 51 centímetros de uma planta baixa da cidade Nosso Lar. Trata-se de um trabalho mediúnico revestido de total confiabilidade e seriedade, pois além do grande estímulo pessoal de Francisco Cândido Xavier, recebeu, através de sua incontestável mediunidade, esclarecedor preâmbulo do próprio espírito André Luiz. Após a leitura dessa obra, o prezado leitor certamente terá uma visão mais aprofundada a respeito dessa obra tão importante a respeito dessa tão importante cidade do plano espiritual. Então, a proposta desse livro é justamente trazer os relatos dessa médium que foi desdobrada durante o sono, levada até a cidade espiritual Nosso Lar, para que trouxesse essas informações. Então, de maneira prática, esse livro foi escrito assim. Ela era desdobrada durante o sono, conhecia a cidade, via as partes da cidade, recebia as orientações necessárias, né, de André Luiz e de Lúcius, voltava para o corpo e fazia os desenhos, representando o que ela viu do outro lado. Então, os desenhos que tem aqui no livro, eles são feitos pela médium. E sobre os desenhos, nós temos aqui no livro algumas notas que são considerações dos espíritos André Luiz e Lúcius e da própria médium. Eu vou ler para vocês porque eu considero muito interessante essas observações que ela faz aqui a respeito dos desenhos em si. Então, a respeito dos desenhos, os autores espirituais esclarecem o seguinte, num dos tópicos aqui. Terá conseguido transmitir minuciosamente toda a imagem do vasto contexto residencial a que nos referimos? De certo que não, mas estamos à frente de uma realização válida pelas formas e ideias básicas que o mencionado amigo alinhou, cuidadosamente através do intercâmbio espiritual. E aí ele faz aqui uma comparação que eu achei bastante interessante. Justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou, por influência de mentores e amigos espirituais antes de desvelar a figura da América. Semelhantes esboços não continham a realidade total. No entanto, demonstram até hoje que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. Então, o que o autor espiritual quer dizer aqui é que é óbvio que esses desenhos, eles não retratam com exatidão a realidade, mas, num contexto geral, ele nos traz uma ideia muito aproximada de como seja a cidade espiritual de Nosso Lar, de como seja sua constituição geográfica, de como ela é organizada. Tem um outro trecho aqui que eu acho muito interessante, que é uma consideração da médium.
né, ela diz sobre a experiência, né, do desdobramento e dela ter visitado a cidade de Nosso Lar. Diz ela assim: foi no dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida. Vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar, seguindo para uma cidade espiritual, que depois soube tratar-se da cidade de Nosso Lar, da qual André Luiz, no livro que leva o mesmo nome, traça-lhe um perfil magnífico e esclarecedor. Vi a cidade com alguns detalhes, guardando ao despertar toda a recordação da experiência daquela noite maravilhosa que se interrompeu em pleno amanhecer, quando o espírito que me acompanhava convidou-me a regressar à Terra. Não podia perder a visão de tão belo acontecimento, e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. Esclareço que não sou desenhista, por isso os desenhos que elaborei, procurando retratar o que vi, não podem ter a pretensão técnica, nem bastarem para refletir inteiramente a beleza das formas gravadas no papel. Apesar disso, fiz o desenho e guardei-o, sem revelar nada a ninguém. Aí ela narra que depois de alguns anos, em conversa com Chico Xavier, ele a incentivou a publicar o livro, enfim, isso tudo é colocado aqui no livro. E é muito interessante, ele é um livro fininho, então o texto dele é pouco, são textos que tratam de esclarecimentos de como foi feita a obra, como foi o processo de desdobramento da médium, e aí do meio para frente ele começa a falar de partes mais específicas, que descreve o plano piloto, as construções de Nosso Lar, como são divididas as estruturas administrativas, e aí começa a parte mais interessante, que são os desenhos. Então, de uma parte em diante, o livro tem vários desenhos. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas olha aqui. Desenhos feitos pela médium que retratam o que ela viu na cidade. Então, esse aqui é o edifício da governadoria, que é tão falado no livro, né? Na obra Nosso Lar. Vou ver se tem mais aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui, olha só, é o pavilhão do restringimento, que é para onde os espíritos vão quando estão próximos do processo de reencarnação. Então, eles se preparam nesse local para voltarem à Terra. Olha só que lindo. Aí tem vários desenhos, ó, esse aqui é um templo. É muito interessante. Isso aqui é uma miniatura do plano piloto da cidade. Como sabe, a cidade ela tem a forma de uma estrela. Então aí tem todos os detalhes, tem uma legenda, né, com o que significa cada parte do desenho. Muito interessante. Aí aqui tem, esse aqui eu achei muito interessante. Ele mostra mais ou menos a localização do Nosso Lar. E aqui no final, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas se vocês quiserem ver a foto do mapa completo, no nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, no perfil do Instagram, do Estante Branca, eu tirei algumas fotos e coloquei lá dá pra ver bem melhor, tá? Mas olha, vem um mapa, é um mapa relativamente grande, com muitos detalhes, dá pra saber mais ou menos a localização de tudo na cidade, onde fica a parte residencial, os prédios administrativos, as áreas de convívio, de lazer. É muito interessante, olha. E assim, nós temos que reconhecer a dedicação da médium, né, nesse trabalho, porque todos os desenhos aqui foram feitos por ela, e ela, como ela mesma esclarece, ela não é desenhista, né, ela não tem
esse dom, essa facilidade, né? Mas mesmo assim as lembranças foram tão vívidas que ela conseguiu trazer, que ela conseguiu retratar, né, em forma de desenho. Então esse livro aqui é muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, se vocês conseguirem encontrar, vou deixar aqui embaixo, como eu falei, o perfil do Sebo Encantado. Vou fazer uma pesquisa, ver se eu consigo outros links também. Aconselho vocês procurarem no site Estante Virtual também, que é um sebo online bem conhecido. Já comprei várias coisas lá. E, de repente, fica a dica para a editora, né? De repente, reeditar essa obra, que é uma obra tão interessante, né? Um complemento tão interessante dos estudos a respeito da colônia de Nosso Lar. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço. E até o próximo vídeo. Tchau!